Olá, boa noite, irmãos e irmãs, aqui do nosso canal do YouTube, também do nosso Facebook do Apostolado Defesa Católica, Salve Maria. Estamos juntos a partir de agora em mais um programa do nosso apostolado, mais um domingo, dia do Senhor. Estamos aqui reunidos, graças a Deus, né? Mas antes, né, como já é de costume, vocês já conhecem, gostaria de convidá-las para que possamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes, e faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, começando o nosso programa falando do santo do dia, né? Um resumo aí dos santos do dia. Hoje é dia de São João Gualberto, abade, fundador dos Vallombrosanos. Pois é. João Gualberto foi um monge em São Miniato, mas, por ter acusado o abade de simonia, deixou o mosteiro. Em 1038, junto com outros ex-monges, fundou o mosteiro de Vallombrosa. Malgrado, aceitou o cargo de abade e moldou a comunidade segundo o espírito de pobreza, trabalho e exemplo dos apóstolos. E agora, também, mais dois mártires, né? Dois santos mártires. São Nabor e São Félix, que são mártires milaneses. De origem norte-africana, os soldados Nabor e Félix chegaram a Milão no século IV para servir o exército de Maximiliano. Convertidos ao cristianismo, foram expulsos das fileiras militares e martirizados em Lodi. Seus restos mortais foram transferidos para a Basílica de Santo Ambrósio no ano 1799. Tá? Então, esses aqui são os santos do dia de hoje: São João Gualberto, e São Nabor e São Félix. Tá certo? Muito bem, meus irmãos. O que é que tem no nosso blog? Nosso blog tem jornada de estudo. E este ano nós estamos falando sobre os 60 anos do Concílio Vaticano II. Na verdade, eu repito aqui, né, que eu já disse na semana passada, os 60 anos do Concílio Vaticano II foi o ano passado, né, em 2025. Né? Mas, como no ano passado não foi possível fazer essa jornada de estudo, então este ano eu resolvi falar sobre os 60 anos do Concílio Vaticano II, que esse ano vai fazer 61. Né? Então, durante todo esse mês de julho, é o mês da nossa jornada de estudo, para a gente estudar um pouco a respeito sobre esse concílio, por meio dos artigos que são postados no nosso blog e também comentados aqui no nosso programa do apostolado. Tá? Então, hoje nós vamos falar o que os documentos do Vaticano II realmente ensinaram. Né? Pois bem, os documentos do Concílio Vaticano II são a principal fonte para compreender seu verdadeiro ensinamento. Divididos em 4 constituições, 9 decretos e 3 declarações, eles abordam diversos aspectos da vida da Igreja sem alterar sua doutrina. Isso é que é importante. Sem alterar a sua doutrina. Interpretados à luz da tradição e do magistério, revelam a continuidade da fé católica e permanecem 60 anos depois como um valioso patrimônio espiritual para todos nós, né, quanto fiéis. Tá certo? Tem mais detalhes sobre esse artigo, então convido os nossos irmãos e irmãs a acessar o nosso blog Defesa Católica. Eu vou deixar o link aqui para que vocês possam acessar, conhecer o nosso blog, tá bom? Muito bem. E conferir também esse artigo, né, na íntegra, tá? Tem mais coisas falando, mais detalhes dele a respeito desse assunto, tá? Aí na próxima semana a gente vai dando continuação também à nossa jornada de estudo. Bom, na nossa parte de formação católica, nós vamos falar sobre a Igreja Católica, né? Nós vamos dar continuação
a falar sobre esse assunto, né? Uma pergunta que às vezes as pessoas podem questionar: qual é a diferença entre a Santa Sé e o Vaticano? Existe uma diferença? Existe, tá? A Santa Sé, ela é o governo central da Igreja Católica no mundo inteiro, tá? É a autoridade espiritual e jurídica da Igreja. É exercida pelo Papa e pela Cúria Romana. Existe desde os tempos dos apóstolos. Não é um território, é uma instituição religiosa e jurídica, tá? Ela é chamada de Sé, Santa Sé, né? Porque vem de sedes, em latim, que significa cadeira, referindo-se à Cátedra de São Pedro, a cadeira de São Pedro, né? Cadeira. E o Vaticano, né? O nome oficial é Estado das, ou a capital, né? É Cidade do Vaticano. É um país soberano. É o menor do mundo, criado em 1929 pelo Tratado de Latrão. Ele é um território que garante independência política e territorial à Santa Sé. Quem mantém relações diplomáticas com outros países é a Santa Sé, não o Vaticano. Isso aqui é importante entender, tá? Quem mantém relações diplomáticas com outros países é a Santa Sé, que é o governo, que nós vimos aqui, é o governo da igreja. Não o Vaticano, que é o Estado, né, o país. Né? Então, quando o Brasil tem relações diplomáticas com o Papa, né, é com a Santa Sé, não com o Estado do Vaticano. Certo? Tá bom? Agora, um questionamento, né, que às vezes as pessoas podem também confundir um pouco as coisas. É correto afirmar que a Igreja Católica é uma denominação religiosa? Né? A resposta é não. A denominação é um conceito próprio do protestantismo. Tá? A Igreja Católica não é uma denominação entre outras, mas se entende como a igreja fundada por Cristo, anterior às divisões cristãs. Ela é a igreja original. Ela é una, santa, católica, apostólica, professada desde o credo dos primeiros séculos. Né? Isto é, a Igreja Católica. Tá? Jesus era católico? Não. Né? Eu sei que muitos gostariam que Jesus fosse católico, até eu, né? Mas Jesus, a gente precisa ser honesto, né? E dizer que Jesus não era católico, Jesus era judeu. Tá? O cristianismo ele surge com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e o anúncio dos apóstolos. Assim, Jesus não foi católico no sentido de pertencer a uma denominação religiosa, mas conforme foi visto aqui, né, inclusive na semana passada, Cristo foi o fundador da igreja, que mais tarde seria chamada de Igreja Católica. Tá bom? Tá? Então, isso aí é importante entender essas coisas, né? Na próxima semana a gente vai dar continuação, mais formação católica para nós, né? A respeito sobre a Igreja Católica, tá? Bom, eu separei aqui algumas notícias católicas para comentar com vocês. Então vamos lá, nossa primeira notícia, né? Bem, o Vaticano publicou o documento de trabalho para a próxima Assembleia de Bispos, que vai acontecer em outubro, tá? Entre os principais temas estão acompanhamento pastoral dos divorciados e separados, desafios enfrentados pelas famílias, evangelização das novas gerações, fortalecimento da pastoral familiar. Trata-se de um dos principais acontecimentos da semana na Santa Sé, pois orientará os debates referente ao encontro do mês de outubro. Tá? Uma notícia polêmica, né, que repercutiu bastante essa semana foi o anúncio de que o cardeal espanhol Cristóbal Lopes Romero decidiu afastar-se temporariamente das atividades públicas após surgirem acusações de abuso sexual contra mulheres adultas. Segundo as informações divulgadas, ele negou as acusações, declarou que colaborará, né, com a investigação e o Vaticano abriu uma investigação preliminar. Tá? E também, para a gente encerrar, dioceses brasileiras orientam fiéis sobre a situação da fraternidade sacerdotal São Pio X, né? Que eu comentei aqui na semana passada, né? E saiu vários sites, né? A respeito sobre a situação da,
na então Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Né? Após as sagrações episcopais realizadas por esta fraternidade, né, sem autorização do Papa, em 1º de julho de 2026, o Dicastério para a Doutrina da Fé declarou que os 6 bispos envolvidos incorreram em uma excomunhão automática e qualificou a situação como cismática. Em resposta, às dioceses de Crato, no Ceará, Petrolina, em Pernambuco, e a Arquidiocese de Campinas, São Paulo, publicaram notas orientando os fiéis. Os bispos esclareceram que a excomunhão decorre da desobediência do Papa e não da celebração da missa no rito romano tradicional. Isso aqui é bom deixar claro, né? E continua permitida nas condições estabelecidas pela Igreja, certo? As dioceses afirmaram que os seus apostolados ligados ao missal de 62 permanecem em plena comunhão com o Papa Leão XIV e com os respectivos bispos diocesanos. Também exortaram os fiéis a evitarem as celebrações da Fraternidade Sacerdotal São Pio X e a permanecerem unidos à Igreja, intensificando as orações pela paz e pela unidade eclesial. Tá? Então, essas foram as principais notícias católicas desta semana. Tá certo? Que eu separei aqui para vocês. Claro que teve outras, né? Mas aqui são as principais que, ao meu ver, né, são as importantes para a gente comentar aqui no nosso programa, tá? As atividades do apostolado seguem normalmente, segue o diálogo através das redes sociais. Eu quero dizer que o diálogo, ele não é mais aquele diálogo como se tinha antes, né? Com muitas, teve um tempo que esse trabalho, esse apostolado, nós ficávamos mais de 1 hora conversando, papeando, tá? Era muito tempo, né? Mas agora já não é tão assim. Mas existe o diálogo, certo? Pouco, né? Mas existe esse diálogo aí, porque ele é importante, certo? Também os debates sobre estudos a respeito da fé católica com crenças diferentes seguem normalmente. Com relação ao apostolado pessoal, virtual, né, quem quiser realizar o mesmo, seja de forma presencial ou virtual, pode contar comigo, podemos combinar, sem problemas. E o nosso programa do apostolado normalmente é aos domingos às 8 horas da noite, certo? Assim como está sendo hoje, tá bom? A gente reza então por todas as almas do purgatório, no pedido de oração. Se você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo nesse momento, tem um pedido de oração a fazer, esse é o momento. Faça agora o seu pedido de oração, tá? A gente reza por todas as almas do purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão. Rezamos pela recuperação da saúde de todos, em especial pela minha saúde, por todos os ministros ordenados pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, em especial meu bispo, Dom José Rui, que inclusive completou essa semana 7 anos de bispado, vamos dizer assim, aqui na diocese de Caruaru. Então a gente reza por Dom José Rui. Por todos os padres, em especial meu pároco, pelos diáconos, pelos seminaristas e por todos os demais leigos. A gente reza especial pelo apostolado de defesa católica, também pela conversão de todos à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, e que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos, hoje, ontem e sempre. Amém. Convido agora os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo rezarmos as principais orações da nossa fé na língua oficial da nossa Igreja. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos divitimus debitoribus nostris, et Deus educas et tentatione, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut era in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica. Espero que vocês tenham gostado. Afinal de contas, esse programa é feito com muito amor e carinho para todos vocês. É um programa relativamente curto, mas que deixa algo no ar, né? Deixamos oração, formação, né? E essas duas coisas são importantes
para a nossa vida católica, tá? Então é isso. Fique com Deus. Um santo domingo que está se encerrando, né? E uma abençoada semana que está se iniciando. Salve Maria.